Galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo de Solo Leveling, dessa vez com um review duplo, porque semana passada, como eu falei nos vídeos anteriores, meu olho simplesmente inchou porque eu dei uma coçada nele e o negócio ficou inconcebível de eu gravar qualquer coisa naquele dia. Infelizmente aconteceu numa quarta-feira. Então decidi gravar aqui o review duplo para vocês. E lembrando que quem não é inscrito, o canal tá muito perto de alcançar os 300 mil inscritos. Então quem não é inscrito, aproveita para se inscrever pra gente bater essa meta, quem sabe ainda essa semana. Beleza, galera? Vamos lá, que principalmente esse primeiro capítulo da semana passada tem muita coisa pra gente falar. E os finais desses capítulos ainda... Cara, os dois. Das suas diferentes maneiras, o final dos dois capítulos foram excelentes, cara. Tiveram ganchos excelentes. Vamos lá. Primeiro, logo no comecinho desse capítulo 121, a gente tem o Bero enfiando a munheca, que eu achava que ele tava dando um soco, mas não. O que ele decidiu fazer é arrancar, puxar, como se fosse o coração, como se fosse o core do chefe da dungeon. Algo que eu não lembro de ter sido feito antes, pode ser que minha memória falhe nesse quesito, mas eu não lembro de algum boss de dungeon ser derrotado dessa forma, mas ele foi arrancado, assim, ó, como se fosse um cristal do coração dele arrancado, estoura a magia toda e todos os minions também acabam sendo derrotados por consequência, né? Acabam sendo apagados por consequência. E aqui a gente, olha, ó, o gritão do Bero ali só de comemoração, né? Mas nessa parte aqui, a gente vê a guilda que estava trabalhando com o Sun Jinwoo, eles cogitando se aliar ao próprio Sun Jinwoo, porque eles precisavam, né? O Sun Jinwoo, ele precisava de um certo número mínimo de pessoas para conseguir entrar numa dungeon, que é algo que vai ser discutido mais à frente no capítulo ainda. Então, toda essa discussão que eles estão tendo agora acaba sendo em vão, mas serve ainda assim como uma preparação de terreno para a gente ter a discussão que o Sun Jinwoo ele vai ter com o presidente da associação ainda nesse capítulo, né? Que é para ele conseguir entrar nas dungeons sozinho. Então, toda essa explicação deles a gente pode passar batido, são só falsas esperanças. E aqui foi bom a gente ter voltado, pelo menos rapidamente, né, no cenário da escola. A gente vê o pessoal sofrendo, a ambulância chegando, uma das estudantes, acredito eu, sofrendo pela morte de outro estudante também, mas rapidamente o cenário muda, o foco muda para a discussão do Sun Jinwoo com o presidente da associação. Primeiro, dando um dado extremamente importante, que é esse dado aqui. O número de portais no mundo crescendo exponencialmente e, em paralelo a isso, também o número de quebra de dungeons está aumentando junto com o número de caçadores que estão despertando para fechar os portais. Isso é muito importante para o que vai ser introduzido mais adiante no próximo arco, que é o arco do Japão em crise, ou a crise do Japão, onde a gente tem vários portais abrindo naquele país e isso quase que sucumbindo, já que adiantando a discussão, já que no final do capítulo seguinte a gente vê um gigante um portal imenso abrindo no Japão e a discussão e o novo arco se iniciando também, né, com vários portais em paralelo também surgindo no Japão e o Japão entrando na crise. Então, mais uma vez, uma obra fictícia querendo destruir o Japão, né? Não é muito comum. Recentemente esse ano a gente teve, né, aquele anime Japão Submerso que eu fiz um review completão aqui no canal. E a observação do Sun Jinwoo falando, né, que é como se existisse um equilíbrio em cima disso. E depois o presidente ele entra no foco da discussão, o ponto principal da discussão, que é tentar convencer o Sun Jinwoo a não sair da Coreia, deixar ele na Coreia para que a Coreia ela consiga ainda ter algum poder bélico suficiente para lidar com as dungeons que estão aparecendo, que têm aparecido. Ele não pode deixar que um cara como o Sun Jinwoo ele saia da Coreia, que mude de nacionalidade, por exemplo, e que vá trabalhar para outra guilda em outro país, né? Coisa que já aconteceu com um caçador Rank S também da Coreia. E além dos mortos que também tiveram, né? Dos caçadores que foram mortos. Então, perder o Sun Jinwoo não seria viável, então ele pergunta o que poderia ser feito para convencer ele a continuar na Coreia. E óbvio, né? Óbvio que a coisa que ele mais quer, não precisar da burocracia, de ter que agir com outras pessoas, né? Com um número elevado de pessoas quando ele entrasse numa dungeon. Ele queria agir sozinho. E claro que o presidente ele vai explicar
que isso acontece por conta de uma medida de segurança para prevenir que pessoas aleatórias não simplesmente entrem em dungeons assim do nada, porque é mais difícil você ter um grupo de pessoas se arriscando de forma aleatória a entrar numa dungeon do que uma pessoa aleatória, né? Uma pessoa aleatória ela vai falar, mano, vou entrar aqui para ver qual é, né? Mas é mais difícil você convencer um grupo maior de pessoas a fazer uma loucura como essa. Então, existe essa restrição por conta disso também. E lá na frente, no capítulo, o presidente ele vai tentar convencer a associação a conseguir liberar essa exceção. Mas antes disso acontecer, tem essa personagem que aparece. A prima... Caraca, eu sempre esqueço o nome do cidadão. Ainda bem que eu deixei anotado aqui. O Jin-Ho. A prima do Jin-Ho, que eu juro para vocês que eu tinha esquecido que ela já tinha sido apresentada na história. E aqui eles chamando ela para fazer parte da dungeon também, porque eles precisam de um mínimo de 3 pessoas, né? Depois que a Cha-Hain ela foi recusada pelo Sun Jin-woo, acabou que eles decidiram entrar em contato com a prima do Jin-Ho. Tem que sempre consultar aqui o nome do cidadão. E o cafezinho aqui, né, da Starbucks. Eles não podem colocar Starbucks porque aí seria, né, o uso da marca registrada. Teria que pagar os royalties, provavelmente. E que prima, hein, gente? Que prima é essa, hein? Porque eu fiquei impactado com ela aparecendo nesse capítulo, porque quando ela apareceu da primeira vez, no capítulo 67, ela não estava toda produzidona, assim, né, toda estilosa, então não causou um impacto tão grande assim, mas nesse capítulo eu falei, caraca, essa prima assim vai entrar na dungeon? E a cara do Sun Jin-woo quando vê a pessoa, né, essa pessoa que você estava falando, é ela que você estava falando, né, e ela aparece de máscara. Eu não acho que seja por conta da pandemia, né, talvez seja mais... É relativamente comum na Coreia do Sul as pessoas usarem máscaras lá, né? Mesmo sem pandemia nenhuma. Então, talvez ela só estivesse usando máscara mesmo. E depois deles conversarem, ela pedindo pra tirar uma selfie com ele, cara. Se o Sun Jin-woo ele não fosse assexuado, isso a gente sabe, ele é uma pessoa assexuada, mas se ele fosse uma pessoa normal, caraca, imagina, ué, sua prima? Quem é sua prima? Sua prima tá vindo aí? Mas sua prima é o quê? Ela é solteira por acaso? Então chama ela aí pra gente fazer uma entrevista com ela. E quando chegasse, caraca, sua prima, essa aí sua prima, chama, tá contratada pra dungeon. Pra dungeon não, tá contratada pra guilda. E ela querendo tirar uma foto com ele. E essa foto foi... Ah não, antes da... Assim, ainda tinha isso, cara. Antes da foto, ainda tem essa discussão do presidente da associação, que beleza, no fim das contas eles acabam cedendo porque eles têm uma resistência, né? Porque fala sobre privilégio, porque ele não pode estar acima da lei, não é bem exatamente uma lei, mas seria a regra, né? Que a associação trabalha, ele não poderia passar por cima disso, só que dos males o menor, né? Eles precisam ceder desse lado para eles conseguirem ainda manter, né? Não correr o risco de perder esse poder do lado da Coreia. E o presidente assumindo fielmente, dizendo sim, o que eu quero oferecer a ele é um privilégio. Mas depois, pulando dessa burocracia toda que eles acabam cedendo, olha essa foto, cara. Ela toda estilosona, com a mão no cabelo, o Sun Jin com a mesma cara de bunda de sempre, e o primo dela fazendo aquela posezinha de... E quem vê essa foto sendo postada? A Cha-Hain. E lembrando que no capítulo 67, além da prima do Jin-Ho ser apresentada, a Cha-Hain nesse mesmo capítulo 67 ela estava realizando a dungeon com o Sun Jin-woo, e a partir daquela dungeon que ela desperta o interesse nele, tanto que depois que a dungeon acaba, ela passa a buscar informações sobre o Sun Jin-woo. Então no mesmo capítulo já existia aquele contraste ali, né? Os dois personagens apresentadas, e agora também as duas personagens novamente aparecendo nesse capítulo para dar esse contrastezinho, né, para gerar o ciúme nela, e quase como se o prédio tivesse se tremendo todo com o ciúme dela. Foi muito bom esse gancho no final desse capítulo. Por mais que seja um gancho leve, um gancho esporádico, ainda assim foi muito bom. Já o capítulo 122, galera, é um capítulo muito mais simples, teve muito mais ação. É o Sun Jin-woo entrando na dungeon com a participação de um sujeito, um cara que também faz parte da associação, que ele é da divisão de monitoramento. Esse cara aqui, não, esse cara aqui, ele faz parte da divisão de monitoramento, e óbvio que o trabalho dele nesse caso seria monitorar. E é isso que ele faz, né? Ele quer saber se é realmente viável deixar o Sun Jin-woo limpar uma dungeon sozinho, e é óbvio que ele só tá lá para fazer os comentários, para ser aquele personagem também que vai fazer aqueles comentários, né? Caraca,
aquele monstro ali, aquela sombra ali é poderosa, né? Caraca, o Sun Jiwoo, ele é realmente poderoso, né? Pra servir como comentarista do jogo de futebol, né? No caso ali da dungeon. Existe essa função em cima do personagem, né? Mas dentro da história ele também tá lá pra fazer esse confere, né? Pra fazer esse monitoramento. E ao longo do capítulo são várias e várias páginas de bagunça, cara. Só as sombras do Sun Jiwoo limpando vários dos monstros, derrotando vários dos monstros, a reação do monitor vendo as sombras agindo, em especial esse cara aqui, dessa sombra aqui, o detalhe, o comentário que ele ressalta sobre o fato dele usar raios, dele conseguir controlar raios e isso ser extremamente difícil, exigir muita energia, e ele faz aquilo brincando, ele consegue derrotar os monstros brincando, e são várias páginas só para exaltar esse fato, só para exaltar esse feito dele conseguir controlar os raios e conseguir derrotar os monstros. E eis que aparece o chefe da dungeon, que é derrotado sem qualquer problema. O Sun Jiwoo, ele decide agir sozinho. E nesse momento é engraçado, né? Porque a gente sempre espera um espadão, que o personagem ele tem um espadão, mas o Sun Jiwoo ele luta com uma adaga. É como se tamanho não fosse documento para ele. O Sun Jiwoo é seguro do tamanho do taco que ele possui e isso não faz qualquer diferença para ele, ele ainda assim consegue fazer um bom trabalho. O que importa é fazer bem feito e ele consegue derrotar o monstro com um golpe óbvio. Mas a surpresa para mim é ele ter transformado o monstro numa sombra dele. Eu fiquei, caraca, mas esse monstro não é tão bonito assim, né? Nem é tão estiloso, mas tudo bem, transformou também numa sombra aí pra ele. Não serviu de um desafio tão grande assim pra ele, o próprio chefe da dungeon não mostrou tanta coisa assim, então vou torcer pra que ele mostre alguma coisa agora que ele se transformou numa sombra pra eu tentar criar alguma afeição por essa criatura. E o fato do Sun Jiwoo ele ter subido de nível e assim reduzido o tempo de cooldown que ele precisava pra trocar de sombras é algo que deu uma segurança muito maior para ele, né? Foi reduzido para 2 horas esse tempo de cooldown, e isso fez com que ele pensasse que, upando mais alguns níveis, ele conseguiria reduzir esse tempo para praticamente tempo nenhum. E isso faz com que ele não precise se prender a estar na Coreia logo mais, porque se ele conseguir quase que instantaneamente, sem esse intervalo de tempo, conseguir se teleportar para a Coreia de qualquer lado do mundo, por que ele precisaria se prender a esse país? Ele não aparenta se importar assim tanto com o país, então seria um argumento contrário a tudo que está sendo discutido, que é tentar fazer com que ele fique na Coreia. E com isso ele não precisaria se prender ao país. Então fica aí a decisão. Qual a decisão que ele vai tomar? E no final a gente vai para o Japão. E olha o tamanho desse portal, cara. Olha a dimensão desse portal. A gente nem consegue ver os prédios e o portal no mesmo quadro. Claro que está no mesmo quadro, mas na tela de computador a gente nem consegue ver essas duas coisas juntas. É um negócio absurdo, cara. Absurdo, absurdo demais. E assim começa o arco do Japão em crise. Galera, só lembrando, quem não é inscrito, para se inscrever no canal para a gente bater logo essa meta de 300 mil inscritos. E lembrando também para ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de Solo Leveling que saírem aqui no canal. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!